Opa, e aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora o podcast de hoje? Passar por algumas notícias esportivas, né? Expectativa por alguns jogos importantes, né? Jogo de Libertadores, Copa do Brasil, jogos de Copa do Brasil, inclusive tivemos classificações suadas na Copa do Brasil ontem, né? Destaque aí para o Bahia, estava se classificando, acabou tomando gol do Caxias, foi para a disputa de penalidades e na disputa de penalidades foi dramático, né? Foi dramático, não foi fácil, mas superou, né? Tem alguns gigantes aí flertando com muito perigo, hein? A gente já destacou aqui o Vasco da Gama, agora a gente tem o Bahia, tivemos também o Cuiabá, né? Precisando ir para a disputa de penalidades para avançar na competição. Daqui a pouco vai dar ruim para alguém, hein? Daqui a pouco a galera não tá dando o devido valor à competição, hein? Devido valor não. Valor eu imagino que todo mundo tenha colocando as fichas que podem, agora não estão conduzindo com a seriedade que deveriam nesse primeiro momento, né? E a gente sabe que quando a queda vem, a brincadeira vem junto, a piada vem junto, mas mais do que isso, né? É o prejuízo financeiro, né? Porque, querendo ou não, a Copa do Brasil, apesar de todo o prestígio, né? De todas as glórias, é muita grana envolvida, né? A cada fase que você avança, o Pix ele é muito generoso, tá? Então aqui algumas palavras do Rogério Ceni, apenas para deixar como destaque. Eu não acompanhei a partida na íntegra, a gente tem que ser sincero, mas vamos trazer aqui, deixar uma moral, né, pro Rogério Ceni, treinador do Bahia, pegar algumas aspas aqui do treinador. Tirando aquele gol contra, eles tiveram uma única oportunidade de gol o jogo todo. Nós controlamos bem o jogo, fizemos gols. Se vocês analisarem cada gol, são gols bonitos. Construímos com toque de bola, como é característica de nosso time, mas nós tivemos alguns bons contra-ataques para fazer o terceiro gol. E em um jogo de Copa do Brasil, se faz necessário fazer a vantagem de 2 gols para matar o jogo. Eles tiveram méritos de se defender o jogo todo e encontrar a chance de gol no final, né? Eu não gosto muito desse discurso. O Rogério Ceni costuma, né, fazer um. Eu acho que é importante a gente sempre pontuar coisas interessantes que aconteceram na partida. Eu acho sempre importante a gente destacar números e estatísticas, mas números e estatísticas não ganham jogo. A gente sempre fala que. Eu sempre falo que eu sou de São Paulo, então é muito fácil acompanhar os treinadores de São Paulo, né? Então, vira e mexe, a gente acompanha talvez um dos mais icônicos que estão no futebol paulista, o Abel Ferreira, muitas vezes se prendendo a números, a estatísticas, a recordes, e eu não gosto muito disso, né? Porque o que define o jogo é o resultado no final, é a classificação ou não, né? E aí eu não gosto de pôr na balança erro de arbitragem, chances claras de gol, defesa do adversário. Eu acho que isso é importante você destacar para a equipe no dia a dia, porque mostra que o trabalho está em evolução, mas não foi uma classificação tranquila. Como destaca o Rogério, se faz o terceiro gol, era uma outra história, né? Era um outro contexto. Agora, não fez. Então, assim, é legal, é importante, mas eu acho que isso é mais importante internamente, mostrar para os jogadores, ó, fizemos bem, construímos as jogadas, tá funcionando a nossa ideia, só que houveram muitos erros. E a gente flertou com perigo, e um perigo real de eliminação, né? Então, eu não gosto muito desse discurso, né? Porque o torcedor, ele não tá afim de ouvir isso, né? O torcedor, que classificação fácil. É óbvio que sempre quando se classifica de uma forma. Eu falei isso no jogo do Vasco, né? Quando você se classifica de uma forma tão dramática, a descarga emocional no final, que vem junto com a classificação, ela traz aquela emoção que vencer num jogo no tempo normal e até com tranquilidade não te traz, né? Te traz um bem-estar, uma satisfação de, pô, meu time tá jogando bem, a gente pode ser campeão, há uma possibilidade. Agora, quando se classifica de forma dramática, o torcedor fica, né, fica irado ao longo do jogo, mas depois que acaba a disputa, depois que vem a classificação, é aquela descarga de emoção tão grande que muitas coisas são ignoradas. Então, eu sou mais. O Rogério Ceni é um cara mais técnico, ele não se prende muito a isso.
mas eu sou mais se prender ao jogar para o torcedor, né? Foi difícil, foi suado, não precisava ser assim, mas agradeço a torcida, eu sou mais esse perfil, né? Tem muita gente que não gosta, mas ficar falando de números não é uma coisa que o torcedor está interessado nesse momento. Porque, volto a repetir, não foi uma classificação fácil, né? Mas destaco muito mais o lado positivo. O meio, mais uma vez, destacando os bons momentos, né? Acho que foi um bom jogo, o placar não reflete, né? E de fato não, mas assim, não dá para se prender ao que o placar reflete ou não, né? Fato é que o Caxias teve uma possibilidade real de se classificar, tá? Então, trazer alguns resultados a mais, né, que aconteceram no dia. Perdão, gente. Vão ter jogo hoje, né? Jogo importante hoje, por exemplo. Mas queria deixar aqui o destaque, o ABC, né? O ABC foi eliminado pelo Brusque. E aqui a gente teve o Bahia também, né? 6-5 na disputa de penalidades. E a gente teve também o Cuiabá, que eu destaquei aqui. Cadê o Cuiabá? Eu tinha passado por ele. Aqui o Cuiabá passou com 4-3, né? Foi impecável nas cobranças de penalidade. O Cuiabá, o Walter teve que fazer uma defesa e aí consagrou a classificação do Cuiabá, mas, né? Mas estamos falando aqui de uma equipe de Série A, né? Então, a gente sempre fala, contextualiza, é importante. Disputa de penalidades, eu vejo um ponto importante, que é a questão que testa o time na questão emocional, mostra se o time está emocionalmente forte para a temporada, né? Vão ter outros embates e possibilidades reais de disputa de embates em penalidades. E você mostrar que tem essa força mental, né? É importante. É muito importante. Como fez o Vasco, por exemplo. Mostra na questão do componente mental, tá tudo em dia. Agora, neste momento, você flertar com uma possibilidade de eliminação real, ainda mais para os clubes de Série A, não é legal, né? Os clubes de Série A têm uma folha salarial maior e, tirando algumas poucas equipes, a saúde financeira não tá fácil, né? Não tá sobrando. Se eu falo isso de um clube de Série A, você imagina para a Portuguesa do Rio o quanto faria bem, né, essa premiação. Mas digo assim, se a gente olhar para a Série A, onde os orçamentos são maiores, a folha salarial é muito maior, o peso de uma eliminação agora, ela pode ser muito custosa, né? E, inclusive, pode custar momentos dedicados ao longo da temporada. Vambora, seguir na Copa do Brasil aqui, porque alguns campeões vão entrar em campo, né? Alguns campeões vão entrar em campo e um deles na Arena Pernambuco Esporte. E a gente passou pelo calendário aqui, né? Perdão, gente. Vamos pegar aqui, vai. Acho que fica mais fácil, né? Eu trouxe a notícia, mas acho que fica mais fácil. A gente vai ter o Corinthians essa semana entrando em campo, né? A gente vai ter o Fortaleza entrando em campo amanhã também. Então, os embates. E aí, esses acontecimentos recentes, né? Essas classificações dramáticas recentes, que a gente destacou o Vasco, o Cuiabá, o Bahia. Eu acho que aqui é um sinal de. Não digo nem que é um sinal de alerta, mas assim, é um ponto de atenção importante. Que, se pegar o São Bernardo, é uma equipe que está focada nessa competição. Ah, joguei o campeonato. Tá focada nessa competição, porque a premiação é maior, né? A premiação é maior. E o Corinthians não vive um bom momento, né? Apesar de, eu acho que ter encontrado um bom treinador e agora ter um tempo a mais de treinar é sempre importante. Uma eliminação precoce no Campeonato Paulista na fase de grupos, ela é um baque, né? Isso mostra que a equipe não vive um bom momento. E o Fortaleza, como é que tá, né? Após aquele episódio, né? Daquele atentado, como é que tá mentalmente a equipe? Então são coisas importantes, né? E já que a gente falou de Fortaleza, e o Sport também entra em campo, vai enfrentar o Muricy, o Sport foi punido, né? Foi punido. Soma aqui a notícia, desculpa não deixar os créditos, mas as notícias do GE, tá? E aqui o artigo por João de Andrade Neto. Sport soma um brasileiro inteiro de porções fechadas em punições impostas pelo STJD em 10 anos, né? Isso é muita coisa. Isso são números muito relevantes, tá? Porque não é só a questão do torcedor ir lá, de dar o apoio, né? De dar aquela força, que a gente sabe que tem um peso na questão emocional, né? Agora, a questão da bilheteria é uma fonte de receita importante para a equipe. A gente sabe que os patrocínios são
as maiores fontes de receita, sim, mas o torcedor, a presença do torcedor, além do componente mental, ele traz esse componente financeiro, né? E você perder esse componente, ele pesa para a folha de salarial para qualquer equipe, para qualquer equipe. E eu coloco, pode falar, o Flamengo precisa dessa receita? Teoricamente não. É um clube muito rico, mas pesa na folha salarial. Né? O Flamengo colocar, encher o Maracanã e fazer bilheterias absurdas, isso contribui para que a equipe continue na crista da onda e conseguindo manter elencos milionários. Então, punição de 8 jogos, portões fechados com o mandante e em partidas de competições da CBF, tá? Em partidas de competições da CBF, por conta do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza, tá? Então você vê que assim, foi uma coisa que aconteceu, um crime, não aconteceu nas dependências do estádio, só que mesmo assim a Justiça Desportiva puniu o Esporte Clube Recife, né? Então fica aquela coisa, no final das contas, vai ser alguém preso? Não, porque o clube acaba sendo punido, né? Então, assim, o elo, talvez a coisa mais fácil de se fazer, e aqui eu volto a destacar, o atentado, ele não aconteceu nas dependências do estádio, né? Foi no trajeto da equipe. E aí fica aquela coisa, o clube merecia essa punição se o atentado não aconteceu dentro do estádio? O torcedor que cometeu essa atrocidade, esse crime, ele de certa forma é punido indiretamente, porque ele não vai poder comparecer aos jogos do esporte. Agora, e tantos outros torcedores que foram lá para prestigiar, que foram apenas para torcer, para curtir um espetáculo e para torcer para o seu clube de coração, né? Esse tipo de punição, quando o torcedor invade o estádio, né, parte para agressão, briga dentro do estádio, eu sou a favor desse tipo de punição. Eu não concordo 100%, porque não o clube ele ele proporciona as suas ele como é que é? Qual que é a palavra? Ele é a casa dele, né? Ele cede, né, entre aspas, o estádio para o torcedor e se divertir, e alguns maus elementos vão causar um tumulto. E para isso, muitas vezes as equipes contratam, tem a polícia, tem o apoio da polícia, tem segurança privada para minimizar esse tipo de episódio. Não concordo 100%, mas aí tá dentro do tá acontecendo na sua casa, tá certo? Essa confusão está acontecendo em sua casa. Como aconteceu episódios no ano passado, por exemplo, em São Januário e na própria Vila Belmiro também, com Santos, isso aconteceu nas dependências do estádio. Então, apesar de não concordar sempre, eu compreendo. Agora, nesse episódio, né? São torcedores. Então fica mais fácil punir o clube do que punir o indivíduo, né? Do que punir o indivíduo. E segue as investigações, né? E segue as investigações assim, sem muita informação do que está acontecendo, de possíveis nomes, né? Se alguém já foi identificado, enfim, tá? É como se o esporte disputasse uma edição inteira do Campeonato Brasileiro, seja de Série A ou Série B, penalizado, uma vez que cada time faz 19 jogos com o mandante por edição. Todas as multas somadas chegam a 305 mil. Então, assim, o esporte que é um clube que não está numa situação, né? A gente não pode dizer que o esporte está numa situação financeira e esportivamente falando também tranquila, né? Não tá fácil. E aí? E se vai para uma disputa de penalidades aqui? E se precisa do apoio do torcedor? Para dar aquele gás, aquele ânimo, aquele adicional. Como é que fica, né? O quanto pesa uma eliminação numa Copa do Brasil? Então são dessas coisas que, tudo bem, é uma forma de meio da justiça desportiva tentar coibir este torcedor violento. Mas aí o clube sai, o prejuízo para o clube é muito maior, né? E é o que eu falei, como não foi no estádio, não tem muito que o clube que fazer, né? O clube pode tentar medidas de conscientização e tudo mais, e eu imagino que tente algumas, né? Talvez não de forma tão enérgica, mas tenta. Só que é mais uma vez, é mais uma punição, é mais um prejuízo esportivo e financeiro. Então, assim, fica um exemplo, vocês que cometeram o crime, tá tudo certo. Tá tudo certo, vocês vão ficar soltos.
Só que o seu clube de coração vai ser punido. É justo isso? É justo isso? Assim, é uma forma de punição que eu falei, em dados contextos, eu acho que até cabe, né? Até cabe, apesar de não concordar 100%. Eu acho que até cabe. Uma coisa assim, o clube incitar a violência. Coloca lá no telão uma provocação, incita o torcedor adversário e aí começa o episódio de violência. Aí sim eu acho que assim, o clube está incitando. Agora, os torcedores se provocam, começa um tumulto dentro do estádio, ok, acho que até cabe, porque você está recebendo um visitante, você tem que proporcionar segurança para os outros torcedores e tudo mais. Mas são alguns elementos que proporcionam episódios de barbárie. Então é justo que o clube seja punido? Assim, apenas para reflexão. Eu sei que acaba sendo mais fácil para a justiça ir por este caminho, né? Até porque alguns episódios não há câmera de segurança, né? Os torcedores se protegem, então na hora de testemunhar, não aconteceu, não estava lá, não foi, não estava presente, estava no estádio ainda, ou já tinha chego em casa, né? Então, existe uma série de coisas que às vezes tornam a investigação um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, mas está aí, né? Eu acho que o trabalho de inteligência das forças de segurança está aí para isso, para investigar, para apurar. E é o que eu falei, se depender só de relatos de quem esteve presente ou não, aí cabe o trabalho de inteligência para verificar a veracidade, o álibi de cada um, onde é que cada um estava. Enfim, né? Enfim, acabou sendo punido o clube e há um prejuízo. Eu falei, quanto que vai custar? Volto a repetir. Se de repente acontece longe, assim, não estou torcendo para isso acontecer, mas é uma possibilidade. Se o torcedor, né, você neutraliza. Qual a vantagem de você jogar em casa sem torcedor? É mínima, né? É mínima. Bom, vamos embora. A gente falou de Copa do Brasil, vamos ter o duelo importante pela Libertadores, jogo de volta, Bragantino e Botafogo, jogo que promete muito. A gente vai acompanhar essa partida aqui, amanhã a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, tá? Bastante expectativa. O Botafogo tem uma vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-1 e agora o jogo acontece na casa do Red Bull Bragantino, tá? Então fica o convite aberto, você que torcedor apaisana, acho que é sempre legal você acompanhar a partida de outras equipes e aqui a gente nunca nega, estamos sempre de olho nos brasileiros nas competições internacionais, tá? Sobre Corinthians refaz o orçamento, artigo por Bruno Cassucci. Corinthians refaz o orçamento, prevê faturamento de 935 milhões de reais e mira aumento de superávit, né? O Corinthians é uma potência na questão de orçamento, de faturamento, tem uma possibilidade assim gigantesca. A gente sempre fala que o Corinthians, poxa, podia estar rivalizando com o Flamengo em orçamento, em superávit, em recordes de público, né? Mas são sucessivas más gestões, né? É impressionante. São sucessivas más gestões. Então, a gente espera que esses números aconteçam, mas a gente sabe, infelizmente, para o torcedor corintiano, né? A gente sabe que, independentemente do faturamento, e o faturamento é uma coisa, o superávit é outra coisa, independente do faturamento superávit é a grana a mais, né? Porque faturamento é uma coisa, mas você vai ter que usar esse dinheiro para pagar uma série de compromissos, né? Seja ela folha salarial, seja dívidas. E o superávit é o que sobrou, né? Aquele lucro, né? Aquele valor a mais, né? Ganhamos mais do que gastamos. Então a gente sabe que, independentemente de quanto seja o superávit, se pode recalcular ou não, se vai ser a mais ou não no final da temporada, que isso aqui é apenas uma projeção, né? É apenas é a projeção que o clube faz de acordo com as competições que o clube vai disputar e tudo mais. Agora, sim, pode até superar, mas o quanto que isso é custoso, né? A gente já vê o Rojas, ex-camisa 10 do Corinthians, cobrando uma dívida multimilionária do Corinthians, né? E aí, aqui, como a gente falou do Rojas, o Corinthians pagou direitos de imagem atrasada a jogadores do atual elenco, né? Então, eu vi muita gente satirizando, tirando sarro do Rojas, né? Nas redes sociais, de que ele saiu e agora os jogadores estão recebendo, ele não recebeu nada.
Eu acho que isso aí não é motivo de brincadeira, tá? Para esse torcedor, é óbvio que tem o lado folclórico e toda brincadeira, acho que dentro dos limites, ela tem muito valor. E algumas tirinhas que eu vi foram até muito engraçadas, mas eu acho preocupante, né? Preocupante, porque cada dia que passa, o jogador pode cobrar mais, né? Correções, juros. Então eu acho isso muito preocupante. Óbvio que o folclore vale, a brincadeira vale, tudo é válido, dentro dos limites, né, gente? Do respeito. Agora, essa brincadeira pode ir custando cada vez mais alto. E ela já é alta, né? E pode ficar cada vez pior, né? Enfim, com o pagamento, o Corinthians reduziu a dívida relativa aos direitos de imagem de cerca de 100 milhões de reais para aproximadamente 80 milhões. Este saldo engloba atletas que já deixaram o clube, tá? Então, o clube sanou as dívidas com o atual elenco. Acho importante, né, para que todo mundo esteja feliz, jogando feliz, sem aquela de, pô, os caras prometeram, não pagaram, né? Não tô falando que um ou outro atleta, um ou outro profissional vai deixar de cumprir com as suas obrigações com o time, de forma alguma, mas tem um peso, tem um impacto, né? Pô, tô aqui jogando, me dedicando, todo dia vindo treinar e o clube não me paga o que deve, né? Então tem essa importância, mas do outro lado, os caras que já saíram do clube, que cobram essas dívidas, os caras olham e entendem isso até como um certo deboche de repente, tá? E aí pedir na FIFA transfer ban, né? E aí toma uma medida mais enérgica. Esse que é o problema, que eu falei, brincadeira é legal, mas, né? Isso pode deixar o cara meio, né? E aí, cadê meu dinheiro, né? Já ingressou com ação na FIFA, né? Cobrando valor integral de seu contrato até 2027, cerca de 40 milhões de reais, tá? Então, assim, volto a repetir, a brincadeira é legal tirar uma casquinha, assim, como fizeram com o Vitor Pereira, né? A brincadeira da sogra e tudo mais é bacana, tem o seu valor, né? Tem o seu valor no lado folclórico, agora essa brincadeira custa caro, né? Essa brincadeira custa caro. Aí ele olha e fala, ó, tá pagando os outros e não tá me pagando. Como é que fica, né? Quero mais. Cada dia eu vou cobrar juros, né? Enfim, tá? Se a gente falou de Corinthians, que está numa situação financeira um pouco delicada, a gente tem na outra ponta o seu maior rival, o Palmeiras. Fez 187 milhões de reais em negociações de atleta em 2023 e ainda tem valores a receber, né? É impressionante. Assim, para todas as equipes, é importante você reforçar o seu elenco, contratações. O torcedor ele é tarado por contratação, né? E aqui é a matéria por Camila Alves e Thiago Ferri. O torcedor ele é tarado por contratações, só que talvez o maior investimento, o melhor investimento que qualquer equipe possa fazer, talvez não, certamente, né? Com certeza. O melhor investimento que toda equipe pode fazer é na sua categoria de base. O Palmeiras ele revolucionou a sua categoria de base. O Palmeiras não era uma equipe reconhecidamente referência na questão da base, né? Tanto que demorou muito para. Isso é um reflexo, por exemplo, da própria Copinha. O Palmeiras foi ganhar a Copinha recentemente, há 2, 3 anos atrás, né? Perdeu, foi bicampeão, né? No ano passado, e essa temporada o Corinthians foi campeão. Foi bicampeão, o ano retrasado e o ano passado. Foi vencer a Copinha recentemente. Reflexo da mudança da base. Então, antes disso, a gente teve tantas outras equipes que já tinham vencido a Copinha, e até por isso foi motivo de piada o Palmeiras nunca ter ganho a Copinha, mas não era uma equipe que apostava na base, né? Não era uma equipe que investia firme e forte na base. Com essa mudança de postura, o Palmeiras foi ficando com a base cada vez mais forte e os títulos eram consequência. E veio a Copinha. Era um processo natural. Era um fato, era um acontecimento que viria acontecimento que viria a acontecer, né? Era algo que viria a acontecer por uma questão de tempo. E o reflexo financeiro está aí também, né? Então, para tantas equipes, e o Corinthians é uma que vai começar a apostar cada vez mais na base, já revelou grandes jogadores no ano passado, ainda sobre a tutela do Vanderlei Luxemburgo, muito questionado, mas a gente tem que reconhecer que o Luxemburgo ele trouxe à tona, ele trouxe ao holofote, à linha de frente, atletas da base
que se destacaram. Que se destacaram. E o Palmeiras segue sendo uma das equipes que mais fazem dinheiro com a base. E vai continuar fazendo. E vai continuar fazendo. Porque a arrecadação cresceu 8% em relação a 22%. Então, óbvio que tudo isso potencializado pela venda do Endrick para o Real Madrid, sim, certamente. Mas graças ao investimento da base, o Palmeiras revelou uma joia como o Endrick, né? Vamos lá, já que estamos falando de Palmeiras, vamos passar para outra notícia diretamente relacionada ao Palmeiras, né? Em vídeo vazado, o diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, diretor de futebol, pediu desculpas ao Abel Ferreira, né? Por chamá-lo de português de merda, né? Com todo o respeito, a gente faz a transcrição aqui da forma como foi dita, né? E aí, naquela época, eu falei, né? A gente falou, vimos muitas notas oficiais, muito torcedor até se manifestando. Ah, o cara é português, chamam ele de português e tá errado, né? Tá errado. Tá errado. Né? Se você não vê maldade nisso, eu acho que, então talvez, procure nos vídeos do YouTube, talvez você encontre, né? Talvez você encontre. Cantos de torcida. Cantos de torcida. Né? Procura lá como é que os rivais cantavam as músicas direcionadas ao São Paulo. Né? Então, naquela época era normal, né? Naquela época era normal. Você reclamar era mimimi. Era mimimi. Ah, mas aí é diferente, é um outro contexto, porque vai usar termo homofóbico e o torcedor não é do movimento LGBTQ, independentemente. Naquela época, é o que eu falava, era uma provocação e quem reclamasse era mimimi. Então era normal. Mas não é normal. Não é normal. Né? Quando aconteceu o episódio, eu até falei, o cidadão tem nome. O nome é Abel Ferreira. Independentemente se ele é português, se ele é sueco, se ele é japonês, se é chinês. Você não direciona, você não caracteriza o cidadão pela sua nacionalidade. Porque senão você ou está elogiando ou está desqualificando. E naquele episódio, até pelo ocorrido na partida, certamente o termo foi usado para descaracterizar, né? Para ofender. Por isso que eu digo, você que já ouviu muita coisa, você torcedor de São Paulo que já ouviu muita besteira aí, você sabe que tá errado. Você sabe que tá errado. Não adianta ficar de, é mimimi, que loucura, o Brasil é o único país. Eu vi um post no Twitter, o cara falou, o Brasil é o único país onde o cara é português e se você usa português, tá errado, né? Tá errado. E você sabe que tá errado. E se você não sabe o que tá errado, é que eu tô falando. Volta aí, procura cantos de torcida. Procura aí no Google como é que eram os cantos da torcida quando cantavam em relação aos torcedores do São Paulo. Ah, mas é diferente. Não, não é diferente. Né? A partir do momento em que você tenta fazer um recorte e mudar a narrativa a seu favor, você já está tendenciando um discurso e você já está indo para um lado que você está desvirtuando o que de fato é, né? O que de fato é. Assim, com todo o respeito que eu falei, cara, assim, eu volto a repetir. Você que já passou por isso, você sabe o que foi. Não adianta. Deixa o clubismo de lado, tá? Deixa o clubismo de lado. Eu acho que volta, cara, a brincadeira, o folclore, tudo isso, pô, mostrou ali a provocação ao Palmeiras no telão. Cara, assim, não concordo com isso. O clube eu acho que não tem que ir por essa linha, mas enfim, o torcedor acha um barato, pô, até aí legal. Até aí tudo bem, tá? Não concordo, mas até aí eu acho que tá dentro do limite do que é saudável. A partir do momento em que você vai cita o nome do treinador, ou seja, você sabe o nome do cara, né? Uma coisa é você não saber o nome do cara. Aí ele podia alegar, pô, não sabia o nome dele, citei como português porque eu não sabia o nome dele. Peço desculpas, deveria saber, mas eu não sabia. Então, como ele é português, eu usei esse pronome, né? Esse adjetivo, pronome não, esse adjetivo para identificá-lo, né? Enfim, né? Enfim. E aí, não, veja bem, não foi bem assim. Se tivesse tudo normal, o Belmonte não teria feito este vídeo aqui, tá? Pedindo desculpas.
Estou aqui para fazer um pronunciamento. Muito mais do que isso, um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada. Portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro, e também à comunidade portuguesa, porque ele ofende não só o Abel, ele ofende a comunidade portuguesa, tá? Aqui eu nem citei isso, né? Mas destacou uma coisa importante o Belmonte aqui. A comunidade portuguesa. Naquele momento eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira. E o que eu falei, curioso que antes de usar esse termo, ele citou o nome do Abel, né? Por isso que eu falei, de repente ele, não sabia o nome dele. Poderia dar esse migué, né? Maluco, mas poderia. Identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro, mas de novo a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas. Continuarei defendendo o São Paulo, que eu acho que está correto, tem que defender, tem que dar cara a tapa mesmo como ele fez, mas não usando termos da forma como foram proferidos. Sempre que achar necessário, mas não mais dessa forma. Esta forma foi inadequada, portanto, esta forma não repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube, sim, tá? Então aqui, cara, assim, esse finalzinho perfeito do Belmonte. Tem que defender o São Paulo. Cartola tem que dar cara a tapa. Tem que dar cara a tapa, não é se esconder. Tem que dar cara a tapa. O torcedor, ele espera isso de um dirigente. Agora, da forma como foi, né? Proferindo termos de cunho xenofóbico, e foi, tá? E foi, senão não estaria pedindo desculpas. É o que eu falei. Se tivesse tudo normal, ele não teria pedido desculpas, tá? Então, muita gente se sentiu ofendida, não só o Abel, o Palmeiras, o torcedor palmeirense também, né? Porque é o queridinho do torcedor, e com razão. E a comunidade portuguesa também, né? Então, volto a repetir, você que acha que não foi nada, se não tivesse sido nada, o Belmonte não teria falado nada, né? Ele aguardaria o processo e se defenderia na escala jurídica. Mas não, né? Mas não, para ele pedir desculpas, ele entende e muito provavelmente foi orientado por um departamento jurídico de vários profissionais qualificados de que o termo foi pesado, foi de cunho xenofóbico e por isso ele vem a pedir desculpas, né? Faz parte, faz parte. Errou, tem que pedir desculpas, né? Volto a repetir, o cidadão tem nome, né? Se o cidadão tem nome, qualquer outro adjetivo que você usar para designá-lo é uma forma de preconceito, é uma forma de tiração de sarro. Então, poderia ter usado outro termo? Poderia. Em vez de português, usar outro termo que de repente ele ache adequado, mas já seria uma forma de discriminação também. Porque, volto a repetir, o cidadão tem nome. O cidadão tem nome. Claro, uma coisa é falar assim, aquele palmeirense de merda, né? Talvez ele falasse isso, poderia falar isso. Estaria ofendendo a torcida do Palmeiras. Estaria, assim, também seria um termo de cunho discriminatório? Sim, mas não direcionado à nacionalidade, né? O que qualifica a xenofobia. Então aqui não é, muita gente vai falar, mimimi, mimimi. Volto a repetir. Você que acha que é mimimi, então, né? Procure aí os cânticos que foram proibidos, né? E tantas torcidas. O Corinthians recentemente foi punido por cânticos homofóbicos, de cunho homofóbico, quando recebeu o São Paulo ano passado, né? Se acha isso normal, né? Se você acha isso normal, então acho que esse cântico deve ser normal para você, né? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu estou fazendo apenas uma suposição. E eu não acho normal, né? Enfim, vamos embora, vamos finalizar aqui só sobre Al Hilal, né? O clube do Mister Jorge Jesus, clube do Neymar, entrou para o livro dos recordes, hein? 28 vitórias consecutivas em jogos oficiais. Um recorde absoluto. E está no livro dos recordes. Importante, feito do time saudita, tem no elenco o Neymar, né, que está machucado, e é comandado pelo Mister Jorge Jesus, hein? Olha o cara fazendo história aí, né? Os antes vão tirar um sarrinho e falar, também, né? No futebol árabe é fácil. Eu sempre falo aqui, cara. Eu sempre falo aqui. A maior sequência. Vamos pegar aqui, ó. O Al Hilal agora persegue o recorde geral no futebol. A maior sequência no esporte pertence ao time feminino do Lyon, que chegou a 41 vitórias seguidas entre 2012 e 2013. É muito complicado. 41 vitórias seguidas é coisa de louco, né? Mas assim, para você que vai desqualificar e tirar, futebol árabe é fácil. Primeiro que tem o Al Ittihad, né? Venceu o Al Ittihad.
A Arábia Saudita tem pelo menos 3 clubes assim, bilionários, né? Com grandes estrelas. Então já fica um ponto aí. Não é tão fácil assim, tá? Não é tão fácil assim. Segundo, quando você pode falar, o futebol é fraco, tal. A gente vira e mexe e vê acontecendo em Copa do Mundo, em campeonatos regionais, na própria Copa do Brasil, que um clube mais fraco elimina um gigante do futebol por uma série de circunstâncias. Por uma série de circunstâncias. A gente sabe que o gigante é muito mais forte. Gigante, eu falo gigante, gente, mas com respeito, porque gigante em relação à torcida, né? Não dá para aqui também a gente ficar de demagogia e falar, ah, não, todos são gigantes, obviamente, né? Na sua história, na sua. Eu digo assim, gigante em relação à torcida. Isso pode acontecer. Agora, por que que acontece, né? Por que que, não, por que que os gigantes não ganham sempre? Então, pode parecer fácil, você pode debochar, mas não é um feito tão fácil assim, tá? Não é tão fácil quanto parece, tá? Então aqui a gente enaltece o feito do Al Hilal, do seu elenco e também do técnico Jorge Jesus, que inclusive passou por maus bocados lá, né? Enfim, né? Tem algumas palavras do Mister aqui, ele falou que não sabe qual vai ser o futuro dele, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Al Hilal superou a antiga marca do The New Saints, né? Do país de Gales, que tinham 27 vitórias consecutivas em 2006. Eu vi muita gente tirando sarro, né? Pô, mas quais eram os adversários do New Saints, né? Tudo bem, dá pra, assim, a gente pode colocar isso na conta, mas, cara, o número é soberano, né? Eram 27 vitórias consecutivas, independente do adversário. Independente, você pode pegar times que poderiam ter jogadores de várzea e tudo mais, mas você vai pegar times também de mesmo nível técnico. É o que eu falei do próprio Al Hilal. Se enfrentam ao Ittihad também. Então, você manter essa sequência, né? É tão fácil assim? Bem, você vai pegar muito time fraco. Vai pegar muito time fraco. Vai pegar mesmo. Não tem jeito. Mas você vai pegar adversários fortes também. E para você manter uma sequência. Fortes, não diria fortes, mas de mesmo nível, né? Eu destaquei o decente. Eu ouvi, inclusive na imprensa, hein, na grande imprensa, algumas pessoas tirando sarro. Pô, mas quem foram? Pô, tudo bem. A gente pode colocar isso. Sei lá, às vezes 90% dos adversários eram muito fracos. Mas você vai pegar um ou outro de mesmo nível técnico. Você vai pegar um ou outro de mesmo. E ganhar sempre. Né? E ganhar sempre é muito complicado. Tá? Então, cada partida, cada vitória, a partir de agora, o Al Hilal de Jorge Jesus vai ter uma nova, vai ter um novo numerinho ali no livro dos recordes, né? De 28 pode ser 29, de 29 para 30, enfim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Agora a marca do Lyon é realmente muito complicada, né? 41 vitórias seguidas, isso aqui é coisa de louco, tá? Enfim, gente, enfim, o que eu ia falar? Ah, eu ia falar, por exemplo, a gente pode pegar no nosso futebol mesmo, o Corinthians, né? O time feminino do Corinthians é uma máquina, né? É uma máquina de títulos. É uma máquina de recordes. Mas você pode manter números impressionantes de invencibilidade, mas de vitórias é muito difícil, gente. Muito difícil. E se a gente pensar no futebol, o que eu falei, eu tô pegando futebol feminino, Corinthians, cara, assim, o Corinthians é incomparável no futebol feminino. Sim, é um time que sobra em relação a tantos outros. Mas você encontra adversários de mesmo nível técnico. Você encontra adversários. E aí, são partidas que de repente você não perde, você empata. Por isso que eu digo, é difícil. Para quem menospreza esse número, é difícil. São 27, não é 27 jogos de invencibilidade, gente. Não é 28, né, no caso. Não são 28 jogos de invencibilidade, são 28 jogos de 100% de aproveitamento, tá? E com isso eu encerro o podcast de hoje, né, para deixar o torcedor rubro-negro aí com um pouco de saudosismo, mas não tá precisando, né? A era Tite começou e começou bem e tá rendendo bem, tá? E eu acho que vai virar. Então apenas um momento de nostalgia, né? Apenas um momento de nostalgia. Gente, eu encerro por hoje. Agradeço demais. Estendemos aqui um pouco, mas isso faz parte. Vai acompanhar os jogos aqui, o jogo do Bragantino com o Botafogo.
E alguns jogos importantes da Copa do Brasil, como eu destaquei, né? Vamos ver como vai sair o esporte agora sem torcida. Vamos ver, né? É isso, por hoje eu encerro. Agradeço a todos. Obrigado aí, você que nos acompanha até aqui. Peço para deixar uma moral. Atividades encerradas por hoje. Amanhã estamos de volta para comentar. Dar um destaque aqui para o jogo da Libertadores, tá? Muito obrigado, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.